Olá você, bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal. A gente vai continuar falando sobre a regra de camada, hoje especificamente sobre a camada número 2, onde acontecem os efeitos de mudança de controle. Sem mais delongas, vamos aí para o vídeo. Essas são as camadas, as 7 camadas, já falei aqui em outros vídeos, Cópia, controle, texto, tipo, cor, habilidade e poder. Essas letrinhas são as que eu uso para guardar. Guardar essa ordem é realmente inútil, mas depois com o tempo usando várias vezes você acaba decorando, e isso é o que eu uso para decorar. A camada número 2 fala sobre efeitos de mudança de controle, onde esses efeitos acontecem. Então quando a gente tem mais de 2 efeitos de controle, de mudança de controle acontecendo, eles vão todos acontecer nessa camada e a gente vai ter que definir o que acontece com cada um deles. Primeiro, definir o que é controle, o que é controlador. Uma carta ela não tem um controlador, a menos que ela seja uma carta que represente uma permanente ou represente uma mágica. Então somente permanentes e mágicas possuem controladores. Qualquer outra coisa não tem como você mudar controle porque não existe o controlador. E essa regra 611.2c que vai dar uma ajuda aqui sobre como que esses efeitos que tomam o controle ou que passam o controle definem quando e como esse controle fica ou acaba e termina e tudo mais. Bom, são vários tipos de efeitos gerados por várias habilidades ou mágicas que passam o controle, mudam o controle. Muitos deles estão presos a cartas, sejam através de habilidades estáticas ou habilidades desencadeadas, efeitos contínuos e tudo mais. Por exemplo, controlar magia e controle da mente são habilidades estáticas nas próprias cartas. O Grilhão Vedalquiano, o Devorador e o Recruta são habilidades desencadeadas. A gente vai lidar diferente com cada uma dessas coisas. Por exemplo, controlar magia, quando você prende isso à criatura, aquela encantamento de criatura, você controla a criatura encantada. Quando você prende isso, ele tem essa habilidade estática que cria um efeito de mudança de controle. Se você remove essa carta, e consequentemente a habilidade que está gerando o efeito cessa e o efeito de controle cessa junto, devolvendo o controle para quem era de origem. No caso aqui, devolvendo aí o bodezinho para a Chandra. A mesma coisa vai acontecer com controlar mente e várias outras cartas. Já algumas outras cartas, elas criam um efeito que não existe preso na carta. O Magic possui um limbo, Existe um limbo do Magic, onde muitas coisas existem simplesmente porque ela não existe em outro lugar para ela existir, não é uma zona. E esses efeitos de controle, eles estão nesse limbo, muitos deles estão nesse limbo. Por exemplo, o Sequestrar Bode, essa cartinha aí. Ele, quando entra em jogo, cria uma habilidade desencadeada que, quando resolve, gera um efeito que passa o controle do bode para o controlador do Sequestrar Bode. Esse efeito, ele existe no limbo do Magic. Remover o Sequestrar Bode do jogo, ou tirar a habilidade do Sequestrar Bode, não vai desfazer o efeito que passa o controle. Então, se Liliana fez o Sequestrar Bode no bode da Chandra, matar o Sequestrar Bode, remover, tirar a habilidade, mudar tipo, nada disso vai acontecer. A mesma coisa para essas cartas que eu coloquei como exemplo, oferta inofensiva, que você passa o controle de uma permanente sua, o agente também ganha o controle. E o próprio suborno. O suborno nem é uma mudança de controle especificamente, mas o próprio suborno, ele cria esse efeito de controle no limbo. Não existe nada visível no jogo que diga que uma criatura que você pegou com suborno está sob o seu controle. O jogo sabe isso, você sabe isso, e isso existe nesse limbo aí do Magic. Vamos aqui para as situações exemplos. A Chandra está com o bode dela e o Jace ativou o grilhão. Então tem esse efeito aí que passa o controle do bode pro Jace. E a Liliana vai e faz um Sequestrar Bode, dando alvo no bode, que agora não está mais sob o controle da Chandra, está sob o controle do Jace. Então você tem 2 efeitos de controle, um do Shackles e outro do Sequestrar Bode. São efeitos diferentes, mas os 2 são de mudança de controle. Então os 2 vão acontecer na camada 2. Quem acontece primeiro? A grande maioria dos casos de mudança de controle, quando tiver mais de um efeito de mudança de controle, você vai usar a Timestamp. Timestamp define isso. Então aqui primeiro aplica o controle do grilhão e depois aplica o controle do Sequestrar Bode. Então o grilhão passa o controle do bode para o Jace e o Sequestrar Bode passa o controle do bode para a Liliana. Então no final o Sequestrar Bode é da Liliana. E uma coisa interessante aqui é que se o Jace por algum motivo desvirar o grilhão ou perder o controle, o que faria ele perder o controle
do bode, né, do cabrito montês aí, nesse momento que o cabrito não tá mais com ele, não faz mais sentido nenhum. Se desvirar ou perder o controle do artefato, isso não vai afetar o controle da Liliana, porque já existe um outro efeito nesse limbo dizendo que o controle do cabrito montês é da Liliana. Então, a gente tem esses exemplos de carta. Quando o efeito de controle inicia, tá? Quando o efeito de controle inicia, é aí que ele define o que ele vai controlar. Porque, por exemplo, sequestra bode, ele só sequestra bode, ele só ganha o controle de bodes. Se a permanente que ele quer ganhar o controle não for um bode, ou seja, tem que ser uma criatura do tipo bode, ele não tem o efeito. Mas a partir do momento que o efeito já se iniciou, ou seja, a partir do momento que ele puxou o controle de um bode, mudar o tipo desse bode para um limo ácido, ou mudar o tipo mudar o poder do bode, mudar a cor, transformar ele num encantamento, tirar a habilidade, nada disso vai alterar. A mesma coisa para o grilhão. Se você ganha o controle do cabrito montês com o grilhão vilaquiano, né? Supondo aí que você tem as ilhas suficientes, você vai ganhar o controle. A partir do momento que você ganhou o controle, não interessa se o cabrito montês é uma criatura, não interessa se o poder dele é menor ou maior que o número de ilhas que você controla, não interessa se você tem ilha. Alguém pode ter feito aí um ferver que destrói todas as ilhas. Se o controle já está com você, você continua com o controle. Transformei o bode numa floresta, ele deixou de ser criatura. O grilhão ganha controle de criatura, não interessa. O que se pode fazer é, em resposta ao efeito resolver, a habilidade resolver na pilha, antes do efeito ser criado, você quebrar o alvo, né? Você tornar o alvo inválido. Se eu faço um sequestra-bode, em resposta, transforma o cabrito montês numa barata, o sequestra-bode não pode pegar o cabrito montês porque ele não é um bode. Mas a partir do momento que você já pegou, não muda. E isso é essa regra 611 que coloca. O efeito contínuo, que é gerado aí pela resolução de mágicas ou habilidades, que altera o controlador de uma permanente, ele determina todas essas coisas no começo. Assim que o efeito começa, tudo já está fechado. Se o efeito já começou, tudo já está fechado. E isso não vai mudar. Então não interessa se mudar. Ele já controlou. Posso controlar? Pode. Então peguei para mim. Depois que ele pegou, não interessa quais são as características daquele objeto. Mais um segundo caso aqui. Xanda com o seu cabrito montês, que é o bode, e você faz a fadinha aí, a Sour Template. Sour Template tem a habilidade desencadeada. Quando ela entra em jogo, você ganha o controle da criatura alvo. Só que da mesma forma que o grilhão, ela também tem um efeito de duração, tá? Que diz que esse controle só dura enquanto ela permanecer em jogo. Ou seja, você ganha o controle da criatura alvo enquanto a Sour estiver em jogo. Então, se a Sour morrer, voltar para a mão, for exilada, sair do jogo realmente, o efeito que dá o controle para o Jace termina e devolve o controle do cabrito montês para Chandra. Aí vem a pergunta: e se sair de fase? E se a Sour sair de fase, o que acontece? Também cessa o efeito. Sair de fase não é sair de jogo, entrar em fase não é entrar em jogo. Então não faz muito sentido isso, realmente não faria, mas existe uma regra específica para isso, né? Alguns efeitos que afetam permanente fora de fase, eles podem acabar, eles podem terminar. Então eles não vão mais afetar essa permanente. Então o efeito que passa o controle do cabrito montês pro Jace, ele fica rastreando a Sour Template para checar se ela está em jogo ainda. Então fica, enquanto ela estiver em jogo, ele está rastreando ela. Quando ela sai de fase, e aí para praticamente todas as interações com o jogo, uma permanente fora de fase, ela não existe para o jogo. Então esse que é o ponto. Ela não existe mais para o jogo, ela ainda está em campo, ela não saiu do jogo, não saiu do campo de batalha, mas ela não existe mais para o jogo. Então esse efeito não enxerga aquela permanente por conta, né, da definição de estar fora de fase. Ela não interage mais, então esse efeito que está rastreando ela não enxerga. Então se ele não enxerga, ele cessa, entende que ela não está mais em jogo e cessa o efeito de controle, devolvendo o bode para Chandra. E pior, quando a Sour Template entrar em fase não vai entrar em jogo. Então o trigger dela de entrar em jogo não vai desencadear, então simplesmente perdeu o controle.
Mais um exemplo aqui, Eidolon. Chandra controlando Eidolon, o Jace casta aí um controlar magia. Quando o controlar magia entra em jogo, ele vai ganhar um controle do Eidolon. A pergunta é, alguém vai comprar uma carta? Alguém pode comprar uma carta nesse efeito? E a resposta é sim. E se alguém vai comprar a carta, essa pessoa vai ser o Jace. O encantamento está entrando em campo sob o controle dele, e é esse que o trigger do Eidolon coloca. Mas o Eidolon ainda está com a Chandra, né? Como é que isso acontece? Regra 603.10. Resumindo aqui, não existe um momento onde o controlar magia está em campo e o Eidolon não está sob o controle do Jace. A partir do momento que ele entrou em campo, ele já está em cima do Eidolon e o Eidolon já está sob o controle do Jace. Toda vez que uma permanente, um objeto entra em jogo, o jogo verifica se aconteceu algum evento, se esse evento... Se aconteceu algum evento, não, o evento aconteceu. Se esse evento ter acontecido, desencadeia alguma coisa, né? Ele é condição, ele é gatilho para alguma habilidade desencadeada. E quando ele checa isso, ele leva em consideração os efeitos contínuos que estão ativos. E no caso, como controlar magia já está em jogo, o efeito contínuo que passa o controle do Eidolon para o Jace também já está ativo. Então, quando o Jace for receber a prioridade, aí é aquela questão de trigger ability, né, de habilidade desencadeada. Quando o Jace for receber a prioridade, o trigger que o Eidolon gerou vai para a pilha, enxergando que o Jace é o controlador do Eidolon. Tá? Então o Jace vai comprar uma carta porque entrou um encantamento, que é o controlar magia, em campo sob o controle dele, enquanto ele controlava o Eidolon. Tá? Esse é o ponto. Continuando aqui, então, como eu falei lá atrás, existem algumas habilidades, como a da Sauer e do Grilhão Vidalquiano, que eles têm uma duração, né? A duração de tempo não é minuto, segundo, né? É um efeito, uma condição para que esse efeito permaneça ativo. A Sauer, ela está em campo. O Devorador de Mente é ele estar sob o seu controle. Então, se você fez o Devorador de Mente, você ganha o controle da criatura alvo enquanto o Devorador de Mente estiver sob o seu controle. Se você perde o controle do Devorador de Mente, por qualquer motivo que seja, esse efeito no limbo, ele cessa. Então, você devolve o controle da criatura para o dog. Aí vem a pergunta, o que acontece se com essa situação a Chandra fez um bode, o Jace fez o Devorador de Mente dando alvo no bode, puxou o controle. O que acontece quando resolveu o Into Deep? E tanto faz aí a permanente, tá? A pergunta vale para as duas permanentes alvo. Se você der alvo no bode, se você der alvo no Devorador de Mente. Vamos para o mais óbvio. O mais óbvio é você fazer o Into Deep no Devorador de Mente, tá? Fazendo o bode não faz muito sentido, mas é possível. Quando você faz um Into Deep no Devorador de Mente, ele perde as habilidades dele. Ele vira uma pista. Só que o que o jogo tá olhando? Né? Essa habilidade, esse efeito que tá dando controle pro Jace, do Cabrito Montes, ele tá lá no limbo, rastreando o Devorador de Mente, verificando se ele está sob o controle do Jace. Quando o Devorador virar uma pista, esse efeito existe ainda no limbo e ele está vendo aquele objeto, que é o Devorador de Mente, agora transformado numa pista, sobre o controle do Jace. Então ele vai entender que nada mudou, o Controlador de Mente continua sob o controle do Jace. Então nada muda. Se você tirar as habilidades do Devorador de Mente, vai dar a mesma coisa. Se você mudar o nome do Devorador de Mente, vai dar a mesma coisa. O jogo só se importa com a condição de que está sob o controle de quem fez, né, do controlador, quem fez a mágica, quem fez o Devorador de Mente. Enquanto isso for verdade, o efeito que passa o controle do bode pro Jace vai se manter. E por que eu falei que tanto faz que pode colocar também dar o alvo no Cabrito Montes? Porque alguém poderia pensar, o Devorador de Mente controla a criatura. Então se o bode deixar de ser uma criatura, o efeito cessa. Não. Exatamente por um motivo bem similar. Porque o jogo, ele define tudo naquela regra 611, né, nas 611, ele define tudo antes do efeito iniciar. Depois que o efeito iniciou, já está resolvido. O controlador de mente controla a criatura. Se o bode era uma criatura como a habilidade resolveu, esse efeito puxou e prendeu isso. Se o bode virar uma pista, se o bode virar um artefato, se o bode perder a habilidade, mudar de cor, nada disso mais interessa. A única forma de devolver o bode para Chandra é tirando o controle do Devorador de Mente do Jace ou usando um outro efeito, habilidade, para puxar o controle de volta. E esse aqui é o exemplo que gerou o que a gente chama hoje de dependência. Como eu falei, 90% dos casos ou mais de efeitos contínuos que mudam o controle, que acontecem na camada 2, eles vão resolver em timestamp. Tá? E esse aqui foi o efeito que gerou a criação, a necessidade da dependência. Porque o que acontece? A situação é a seguinte, Chandra tá lá com seu Cabrito Montes. Jace faz um controlar magia. Bom, Jace fez um controlar magia.
passou aí o controle do Kabito pro Jace. E agora a Liliana vai fazer um roubar encantamento. O roubar encantamento, ele é exatamente isso, tá? É um encantamento, uma aura, que encanta encantamento, e você ganha o controle do encantamento encantado. A Liliana vai ganhar o controle do controlar magia. O que é natural a gente pensar? É natural pensar, pô, ela vai ganhar um controle do controlar magia, então o bode passa para ela também. Ela vai ser a nova controladora do Kabito Montes. E tá errado. Não acontece assim. Olhando dessa forma, o jogo entendia, eu tenho 2 efeitos de controle na mesma camada. Timestamp, resolve primeiro, aplica primeiro o que aconteceu primeiro, aplica depois o que aconteceu depois. Então, dessa forma, acontece exatamente isso, né? Só que isso é totalmente irracional, não faz sentido. Como é que eu ganho o controle da ferramenta que controla aquela criatura e eu não controlo a criatura? Onde timestamp? Apliquei primeiro o controlar magia, passei o controle pro Jace, do bode. Apliquei depois o roubar encantamento, passei o controle do encantamento pra Liliana. Só que o controlar magia já se aplicou, ele não se aplica de novo, então não tem como eu passar agora o controle do bode pra Liliana. Por conta dessa situação, foi criada então a regra de dependência. Então aqui, o controlar magia depende do roubar encantamento. Se o controlar magia depende do roubar encantamento, primeiro eu tenho que aplicar o roubar encantamento. Quando eu aplico o roubar encantamento, eu passo o controle do controlar magia para Liliana. E agora aplico o controlar magia. O controlar magia vai passar o controle, né, da criatura alvo para o controlador do controlar magia, que agora é a Liliana. Então nesse caso aqui é dependência. Mas, novamente, 90% dos casos você vai encontrar timestamp. Simplesmente timestamp vai resolver todas essas questões de efeitos que mudam o controle de permanente. Vários efeitos, né? Vários efeitos no jogo mudando o controle de uma mesma permanente ou permanentes diferentes. Simplesmente aplicar timestamp vai resolver praticamente todos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Deixa o seu comentário, coloque aqui a pergunta. Ficou muito difícil? Você quer um outro exemplo? Algum ponto não ficou tão claro assim? Regra de camada é muito complicada? Eu ainda vou falar mais alguns vídeos sobre essas, para a gente dar uma finalização. Mas coloque aqui no comentário, eu quero ouvir o que vocês acham, tá? Um grande abraço a todos, deixa o seu like no vídeo e a gente se vê aí no próximo episódio. Um grande abraço.